Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir um tema que eu vejo, assim, muita gente falando besteira, muita gente falando bobagem, muita gente que é influente na internet falando besteira acerca desse tema. É um tema que eu estudei muito na minha carreira acadêmica, é um tema que eu tenho especialidade sobre, que é sobre melatonina. Você sabe o que é melatonina? Pra que ela serve? Qual que é a função dela no nosso organismo? Ela é um hormônio, não é um hormônio? Ela é uma vitamina? Ela é um suplemento alimentar? O que ela é? O que ela faz no nosso organismo? E por que tem tanta gente que fala bobagem sobre ela? Vamos tentar discutir um pouquinho sobre ela no vídeo de hoje, tá bom? Então, só ficar com a gente. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Efeito Fisiológico. Meu nome é Sinésio Júnior, eu sou mestre e doutor em Fisiologia Humana pela USP. Durante essa minha carreira acadêmica, mestrado e doutorado, até iniciação científica, eu estudei bastante sobre os efeitos da melatonina. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa que é referência no Brasil, na América Latina, na verdade, né? O laboratório do professor José Tipola Neto. Esse laboratório é de neurobiologia, a grande área é neurobiologia, né? Neurofisiologia, e esse laboratório é especialista em estudar os efeitos da melatonina, tanto da sua suplementação, da sua reposição, quanto da ausência da melatonina. O que isso implica no organismo? Quais são as consequências fisiológicas de você suplementar, repor e você ter uma ausência, né, uma diminuição da síntese de melatonina? O que isso acarreta na sua vida? Então, nosso laboratório estuda esses mecanismos. E é um laboratório bem consolidado. Tanto é que o professor José Tipola Neto ele é referência mundial. É um pesquisador bem renomado e bem respeitado mundialmente. O maluco é brabo. E é um pesquisador brasileiro. No Brasil nós temos pesquisas boas, pessoal. É verdade. Eu gostaria de gravar esse vídeo com o professor José Tipola Neto, que foi meu orientador. Eu tive convívio com ele durante 8 anos. É uma pessoa magnífica, pessoa de um ótimo coração. Eu sou muito grato a todo o conhecimento que eu tive a ele. Uma pessoa que me incentivou muito, explorou todo o meu potencial. Sou muito grato a ele. Eu gostaria que ele estivesse gravando com a gente. Mas, por conta da pandemia, eu achei melhor a gente deixar para quando a vacina vier, todo mundo estiver vacinado, a gente tiver um ambiente mais seguro. Eu tenho certeza que ele vai aceitar esse convite e que ele vai contribuir com o nosso canal, né, Dani Boy? É isso aí, Tipola é uma parça. Tipola é muito gente boa. Quando a gente fala de melatonina, pessoal, nós temos que saber como que ela é sintetizada. Para quem não sabe, a melatonina é sintetizada pela glândula pineal. A glândula pineal ela fica localizada no nosso sistema nervoso central. Só a nível de curiosidade, a glândula pineal tem esse nome porque a pineal, o formato anatômico dela parece de uma pinha. Então por isso que vem pineal. E além disso, a melatonina é um pouco mística. Antigamente o pessoal acreditava que ela era o nosso terceiro olho, ela acreditava que era onde ficava a nossa alma. Tanto é que tem até religião que acredita que a melatonina, a glândula pineal, na verdade, é uma antena para um outro mundo. Você liberando essa sua glândula pineal, você ia estar aberto a outro mundo. Você é maluco, é? Era um pouco místico a questão da glândula pineal, melatonina, enfim. Hoje em dia nós sabemos que a glândula pineal ela é responsável pela síntese e secreção de melatonina. E a melatonina ela é um hormônio. E ela tem que ser tratada como hormônio. Ela não é um polivitamínico, uma vitamina, não é uma suplementaçãozinha, não é nada disso. Ela é um hormônio e tem que ser tratado como tal. Tá? Nos Estados Unidos eles vendem melatonina como suplemento alimentar. Nos Estados Unidos a melatonina é vendida como suplemento alimentar. Que coisa absurda. Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho da via, como que acontece a síntese de melatonina, né? Nós vamos utilizar alguns termos aqui que nós vamos traduzir na medida do possível, então pode ficar calmo, tá? Quando a gente fala de síntese de melatonina, nós temos que lembrar em consideração que ela é sintetizada pela glândula pineal. Essa glândula pineal, ela é temporizada e sincronizada por uma via neural. Essa via neural se inicia na retina. Então, o sinal de luminosidade, na presença da luz ou na ausência da luz, vai fazer com que tenhamos uma temporização. O que eu quero dizer quando a gente fala temporização? Então, como o sinal de entrada é pela retina, durante o dia, nosso dia biológico, por exemplo, das 6 da manhã até as 6, 8 da noite, nós temos o sol, depois nós temos a luz artificial. Então essa luz vai estar inibindo essa via neural. Então não vai estar tendo a síntese de melatonina pineal. Por causa dessa luz, nós estamos sincronizados a esse tipo de atividade. Nós somos animais diurnos. De tal maneira que durante o repouso, quando nós vamos dormir lá por volta das 10, 11 horas, a gente deita, apaga todas as luzes, aí começa a ter a síntese de melatonina pineal. Então nós vamos fazer uma sincronização. Essa sincronização nós chamamos de Zeitgeber Time. Então isso quer dizer que nosso corpo entende, na ausência da melatonina, que é dia, que é o dia biológico nosso, de tal maneira que na presença da melatonina é nossa noite biológica. Nós somos sincronizados a esse ciclo circadiano, que é essa variação ao longo de 24 horas. Então não tem melatonina, depois tem melatonina noturna. A melatonina, assim como outros hormônios e alguns outros efeitos fisiológicos, algumas outras interações fisiológicas, fenômenos fisiológicos, eles têm uma variação ao longo de 24 horas. Isso é bem marcado, como por exemplo, nosso cortisol é secretado durante o dia e vai diminuindo ao longo do dia até que a noite a síntese está muito baixa. GH é sintetizado durante a noite, testosterona mais durante o dia. Todo mundo tem uma cinética, todos os hormônios praticamente têm uma cinética de produção.
eles não são iguais, produzem igual 24 horas. São ciclos pulsados, cada um tem uma característica. Por isso que é importante a gente entender sobre o ciclo circadiano de cada hormônio, ou de cada fenômeno que nós estamos discutindo, tá? Então, no caso da melatonina, ela é sintetizada à noite, durante nossa noite biológica. Então, durante o dia biológico e durante a noite biológica, nosso organismo se sincronizou. Uma vez que se sincronizou, durante o dia, quando você vai tirar aquele cochilo, você não vai ter síntese de melatonina, mas você esteja no ambiente escuro, porque o seu organismo já está temporizado. Então, você não vai ter aquela síntese de melatonina durante o dia, beleza? Aí vai ser por outros mecanismos que você vai ter esse sono, que é um sono fisiológico, depois daquele sono pós-prandial, depois da refeição, por exemplo. Então, não está relacionado à melatonina. Então, pessoal, durante essas variações circadianas, você pode gerar pontos de sincronização, que a gente chama tecnicamente de ZT, Zeitgeber Time. Então, ponto de sincronização, por exemplo, você acorda todo dia 7 horas da manhã, você almoça todo dia meio-dia, você toma café da tarde todo dia 5 horas, janta 8 horas e dorme 11 horas. Começar a botar o despertador 7 horas da manhã todo dia, chega uma hora que você acorda tipo 6h58 puto porque você tem 10 minutos pra dormir. Sim, é basicamente isso. Igual o Dani Boy citou como exemplo, você consegue sincronizar com o próprio despertador. Você começa a colocar ele todo dia 7 horas da manhã, e às vezes, mesmo no domingo, que você está de folga, você vai e acorda às 7 horas da manhã. Você queria acordar às 10. Você está sincronizado aquilo. De tal maneira que quando a gente está tão sincronizado com essa rotina, às vezes não vamos viajar para um lugar que tem fuso horário, por exemplo, de 3, 4, 5 horas. Então a gente fica naquele jet lag, porque nós estamos acostumados com esse tipo de sincronização, desse tipo de ZT, e aí nós temos um adiantamento de fase, ou nós temos um atraso de fase. E aí nós temos que se adequar de acordo com aquela nova realidade. Então, vamos pensar no adiantamento de fase. Então, ao invés de eu jantar 8 horas, eu vou estar teoricamente jantando ali por volta de 3 horas da tarde. Eu vou estar querendo ir dormir por volta de 5 horas da tarde, mas ainda tá claro. Então, demora um tempinho para o seu organismo se adaptar. O jet lag também está relacionado a esse ciclo circadiano. Só para deixar claro, nós temos aquele ritmo circadiano, que uma vez que a gente vai para um fuso horário, nós podemos ter esse jet lag, mas nosso ritmo vai se adequar para aquele jet lag. Se a gente voltar pro horário anterior, nós vamos se adaptar também. E tudo isso é a melatonina que vai estar com uma maestra ali, tá? Não só a melatonina, vai também ter clock genes, vai ter alguns outros fatores que influenciam. É mais complexo do que eu tô falando, é só para nível de curiosidade, tá bom? Tá bom. Nós sabemos que a melatonina tem uma ritmicidade circadiana, de secreção. Durante a presença da luz, né, durante o dia biológico, essa síntese está diminuída, e durante a noite biológica, essa síntese está aumentada. Uma vez que durante a noite biológica você já está deitado ali para dormir, está no escuro ali total, vai dormir, essa via neural, ela é estimulada a liberar a noradrenalina na glândula pineal e, consequentemente, gera toda uma cascata de sinalização que produz a melatonina. Uma vez que a melatonina é produzida, ela tem umas características interessantes. A melatonina é uma molécula anfifílica, ou seja, ela se difunde tanto pro meio lipídico quanto pro meio aquoso. Ah, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela pode ser encontrada em qualquer compartimento do corpo. Uma vez que ela é produzida, ela já sai da glândula pineal, cai na corrente sanguínea e ela já pode desempenhar o seu papel. Ela pode desempenhar o papel dela através de receptores de membrana, né, que é o MT1 e MT2. Ela pode desempenhar o papel dela maneira molécula a molécula, porque ela também é antioxidante. Ela pode desempenhar o papel no núcleo. Ela desempenha vários papéis. Então, além de anfifílica, ela é antioxidante. Ela é tipo o Keanu Reeves das moléculas. Todo mundo gosta dela, ela vai pra qualquer canto, ninguém expulsa ela. Ninguém expulsa, ela tem bastante interação. The feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. Então, independentemente se o animal é de espécie noturna, como os roedores, por exemplo, ou nós somos de espécie diurna, a melatonina na sua presença, ela sinaliza a noite, e na sua ausência ela sinaliza o dia, tá? Independentemente da espécie que nós estamos discutindo. E uma vez que a melatonina é sintetizada e é produzida durante a noite, ela desempenha seus papéis fisiológicos. Como nós discutimos, ela tem uma interação com o receptor de melatonina, por exemplo. Então, no aspecto fisiológico geral, a melatonina ela é cardioprotetora, ela melhora o metabolismo da glicose, ela melhora o metabolismo de ácidos graxos, né, de lipídio no geral, ela desempenha a função regularizando outros hormônios, ela sincroniza os clock genes, então ela tem várias ações no nosso organismo. Então essa é a melatonina pineal. Vale a pena ressaltar que existem outros locais de produção de melatonina. Produção de melatonina local, como por exemplo a pele, a retina, o sistema gastrointestinal é um grande produtor de melatonina localmente, que ajuda na digestão da comida. Então existem esses sítios, e dentre outros. Além disso, pessoal, a melatonina, ela, endocrinologicamente falando, né, ela é um hormônio, né, e além disso, dela ser um hormônio noturno. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a melatonina ela tem ações de início imediato, né? Então, por exemplo, ela é sintetizada durante a noite e durante o dia ela já desempenha, logo imediatamente durante a manhã, ela já desempenha algumas ações fisiológicas. É importante para o nosso organismo, como por exemplo, o despertar. Então, na sua ausência, vai ter aumento da síntese de cortisol, por exemplo. E ela também tem os efeitos tardios, né? Melhora da sensibilidade insulínica. Por exemplo, nós temos uma leve resistência insulínica durante a noite biológica, né? Que nós estamos em jejum, então não seria interessante a gente ter aceleração
insulínica adequada e nós temos uma excelente sinalização insulínica, fisiologicamente falando, durante o dia. Então a melatonina, de certa maneira, ela desempenha um papel importantíssimo nessa regulação, na sua presença ou, no caso, na sua ausência, que vai ser o efeito tardio. Agora eu saquei! Então, pessoal, pensando nesses efeitos proximais aí futuros, né? Isso é uma questão bem interessante, tanto é que foi um dos meus objetos de estudo, né? Porque nossa sensibilização para alguns hormônios, ela tem uma variação ao longo do dia. Dependendo do hormônio, é mais sensível durante o dia e menos sensível durante a noite. A insulina, por exemplo, é um desses hormônios. Então, durante o dia, nós somos bem mais sensíveis à insulina e mais resistente à insulina durante a noite, biológica. Então, a melatonina desempenha um papel importante nesse organismo. Só para vocês entenderem a magnitude. Indivíduos que trabalham em turno noturno ou que cronicamente ficam expostos à iluminação durante a noite. Então, por exemplo, a pessoa às vezes dorme com a luz acesa, dorme com a televisão ligada, pega o smartphone para dar uma olhadinha na hora à noite, às vezes vai dormir às 10, acorda meia-noite, fica mexendo no celular ali, dando aquela conferidinha no Instagram, dando aquela conferidinha no nosso canal do YouTube, né, Daniel? É isso aí. Dando uma olhadinha, comentando ali no efeito... Não vem antes de dormir, não. No efeito fisiológico? Então... Essa iluminação, nós não falamos anteriormente, né? Essa iluminação, ela inibe, dependendo do momento da noite, ela inibe totalmente a síntese de melatonina. E se você parar para pensar isso cronicamente, está atrelado a vários malefícios para o nosso organismo. Como, por exemplo, aumento da chance de obesidade, geraria uma disfunção hipotalâmica, aumento da chance de desenvolvimento de diabetes mellitus, tipo 2, aumento da chance de problemas cardiovasculares. Isso foi um exemplo, né, da fotoestimulação noturna. E pessoas que são mais suscetíveis a gerar esse quadro que a gente chama de cronorruptura, que é uma ruptura ali daquele ritmo circadiano de secreção de melatonina, pessoas que são mais suscetíveis a isso são pessoas que trabalham em turno noturno, como por exemplo os enfermeiros, né, principalmente médicos, enfermeiros que vigia noturno, que trabalham sob uma iluminação durante a noite. Então essas pessoas, ela tem esse ciclo comprometido, ela não vai ter inibição total desse melatonina, vai ter um achatamento significativo. Isso a longo prazo está associado a esses malefícios para a saúde. Então sempre é importante essas pessoas, para evitarem ter alguns comprometimentos dessas vias, procurar o auxílio de um endócrino. Só ele vai conseguir esclarecer mais detalhes sobre isso, tá? E lembrando que não é porque você trabalhou à noite que durante o dia é interessante você tomar melatonina. Não é bem assim, não é essa matemática exata. É importante você conversar com o endócrino, porque você pode complicar ainda mais seu ritmo circadiano, aumentar a chance dessa cronorruptura, tá? Então procure auxílio de um profissional de saúde. Bom, então pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Essa foi a introdução sobre esse tema, tá? Então lembrando, a melatonina não tem um feedback negativo, então a produção dela aqui embaixo não vai inibir o eixo, não é nada relacionado a eixo hipotálamo e hipófise, igual nós falando da testosterona. Então por isso que é importante você ter uma noção básica de sistema endócrino. Semana que vem nós vamos falar um pouco das bobagens, das várias bobagens que nós estamos vendo aí na internet. O pessoal falando sobre melatonina. O pessoal que acha que sabe, não sabe. Esse pessoal, esses médicos fanfarrões aí. Então nós vamos meter o pau mesmo. Semana que vem espero você aqui no canal, conferindo o vídeo, tá bem? Tá bom? Se você gostou desse tema, não deixe de compartilhar, dar seu like, comenta aqui embaixo, tá? Se você já tiver dúvida, já manda aqui ou manda lá no Instagram, que aí nós já vamos produzir o material para poder responder essas dúvidas, tá bom? Conto com vocês. Um abraço.